Olá, sabia que toda frase em português, por mais complexa que pareça, tem uma espécie de estrutura secreta? Pois é, nessa análise a gente vai aprender a enxergar essa estrutura e a desmontar qualquer oração de uma vez por todas. Parece uma pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Mas a verdade é que existe sim uma chave, uma técnica bem simples que destrava a estrutura de qualquer sentença. E é justamente isso que a gente vai descobrir hoje. Bom, antes de mais nada, a gente precisa definir o nosso campo de jogo. E na gramática, a peça central é a tal da oração. Pense nela como se fosse o tijolo fundamental de qualquer texto que a gente lê. Então, o que define uma oração, afinal? A regra é super simples e clara. Tem que ter um verbo. O verbo é como se fosse o coração pulsante da frase. Sem ele não tem vida, é só um amontoado de palavras. É o verbo que traz ação, o estado, é ele que âncora todo o resto. Agora que a gente já sabe o que é uma oração, vamos ver que ela se sustenta em dois grandes pilares. É como se fossem os dois lados de uma moeda. De um lado, o sujeito, do outro, o predicado. O sujeito, gente, é o protagonista da nossa história. É a resposta para a pergunta sobre quem ou o que estamos falando. Ele pode ser quem faz a ação ou, às vezes, quem sofre a ação. De qualquer forma, ele é sempre o nosso ponto de partida. E o predicado? O predicado é todo o resto. É a declaração, a informação, a fofoca completa sobre o sujeito. E o mais importante, é aqui que o verbo, o coração da oração, sempre vai estar. Um informa sobre quem e o outro informa o quê. Certo, agora é o momento mais importante de todos. Tá aqui a ferramenta que muda o jogo. Para encontrar o sujeito e separar ele do predicado, a estratégia é infalível. Primeiro, ache o verbo. Depois, pergunte para ele quem ou o que. A resposta é sempre o sujeito. Simples assim. Ok, vamos botar isso em prática agora. Temos uma oração bem direta aí na tela. Será que a nossa ferramenta secreta funciona mesmo? Vamos ver como ela desmonta essa frase rapidinho. Olhem só como o processo é simples. Primeiro, a gente acha o verbo. Organizaram. Agora, fazemos a pergunta-chave. Quem organizou? A resposta vem na hora. Os estudantes. Bingo, esse é o nosso sujeito. E tudo que sobrou é o predicado. Organizaram a homenagem. Ok, já sabemos como encontrar o sujeito, mas a história não acaba por aí não. Os sujeitos podem ter diferentes formas, diferentes tamanhos. Vamos conhecer os principais tipos agora. Vamos começar com o tipo mais comum, o sujeito simples. Pense nele como um protagonista que atua sozinho. Ele tem só um centro, uma palavra principal que carrega todo o significado. Os gramáticos chamam isso de núcleo. E se o simples é um protagonista solo, o sujeito composto é uma dupla, ou até um elenco inteiro. Como o nome já dá a dica, ele é formado por uma parceria, com dois ou mais núcleos, dividindo o papel principal na oração. A diferença fica muito clara quando a gente vê os exemplos lado a lado. Na esquerda, em os estudantes, o núcleo é um só, estudantes, por isso, sujeito simples. Já na direita, a ação é compartilhada por formandos e também por professores. Com dois núcleos, a gente tem um sujeito composto. E só para completar o quadro, existem outros casos. O sujeito pode estar oculto, sabe, escondido na terminação do verbo, como em gostamos, que a gente sabe que se refere a nós. Ele pode ser indeterminado, quando a gente sabe que alguém fez a ação, mas não quem. E tem casos, como em fenômenos da natureza, que a oração simplesmente não tem sujeito. Bom, o sujeito já está dominado. Então vamos para o outro pilar. O predicado também tem suas próprias classificações, e todas elas, olha só, giram em torno da nossa estrela principal, o verbo. A classificação do predicado depende totalmente do que o verbo está fazendo. Se o foco é a ação, como em organizaram, o predicado é verbal. Se o verbo está ali só para ligar o sujeito a um estado ou qualidade, como em foi modificado, aí o predicado é nominal. E às vezes ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Indica a ação e também o estado do sujeito, como em organizaram a festa empenhados. Esse é o predicado verbo nominal. Certo, chegou a hora do nosso teste final. Vamos juntar tudo que a gente aprendeu até agora e encarar uma frase que foi construída para confundir mesmo. Olha só para essa frase. A ordem dela está toda bagunçada. De propósito, o sujeito não está no começo, onde a gente normalmente espera encontrar. Para quem não tem a técnica, isso aqui pode parecer um quebra-cabeça bem complicado, mas para a gente é só mais um desafio. Sem pânico. O segredo é só seguir o método. Passo 1. Qual é o verbo? Organizaram. Passo 2. A pergunta mágica. Quem organizou? Passo 3. A resposta aparece lá no finalzinho da frase. Os formandos e os professores. Achamos nosso sujeito composto. E o passo 4?
tudo o que sobrou, não importa a bagunça, é o predicado. E essa é a grande lição. A sintaxe pode ser flexível, as palavras podem dançar pela frase, mas a lógica da estrutura, essa relação entre sujeito e predicado, ela continua intacta. Com a pergunta certa, a ordem das palavras se torna irrelevante. Com essa ferramenta em mãos, o jeito de ler e interpretar textos muda completamente. A estrutura simplesmente se revela. Fica aí a pergunta: qual será a próxima frase, que antes parecia um bicho de 7 cabeças e que agora vai se tornar perfeitamente clara?